Olá, gente! Tudo bem com vocês? Gente, esse é o nosso curso EA 202, Engenharia de Software, Teoria e Prática. Gente, essa é a nossa aula número 5 e o tema da nossa aula de hoje é métodos ágeis. Gente, vocês se lembram que algumas aulas atrás eu falei para vocês que a gente está vendo de uma certa forma uma mudança significativa na maneira com que a engenharia de software desenvolve software, né? Eu comentei com vocês que até um tempo atrás a engenharia de software ela tinha uma inspiração muito grande na engenharia de sistemas e que a engenharia de sistemas ela tinha uma forte inspiração naqueles métodos clássicos que envolvem algum tipo de planejamento, né? Há 2 aulas atrás a gente começou a ver, né, a questão dos processos de software e a gente viu que dentre os diferentes tipos de processos de desenvolvimento, aquele processo de desenvolvimento mais tradicional, baseado em engenharia, é aquele processo que a gente chamou de processo cascata, não é? Que de uma certa forma envolve aí um planejamento das atividades que vão ser realizadas e que a gente percebeu que esse processo de desenvolvimento em engenharia de software ele não funcionava direito, né? E aí a gente começou a desenvolver software de uma maneira um pouco diferente, que é usando o processo iterativo, né? A gente começou a desenvolver software construindo iterativamente, não é? E aí começaram a surgir aqueles processos aonde você começava a construir gradativamente esses diferentes versões, não é? E as primeiras versões, primeiros métodos, né, que começaram a surgir ainda tinham muito ainda daquelas versões de planejamento. E nessa brincadeira começaram a surgir então diversas reações a esses processos que tinham essa questão do planejamento por trás, né? Nós já contamos um pouco para vocês dessa história desde a primeira aula, né? Nós estamos enfatizando desde o começo do curso a importância desses métodos ágeis. E aqui na aula de hoje, então, nós vamos contar um pouco mais para vocês o que são esses métodos ágeis e vamos então falar um pouco mais exatamente o que são esses métodos ágeis e vamos talvez falar um pouquinho mais sobre o que está por trás desses métodos ágeis e vamos falar de 2 desses métodos ágeis que acabaram ficando mais famosos e que acabaram ficando bastante populares na comunidade. Hoje é interessante até que os próprios métodos ágeis também acabaram ficando meio que já, não vou chamar de obsoletos, mas eles acabaram sendo
bypassados pelo tempo, né? Afinal de contas, nós estamos falando aqui de coisas aí que já estão aí da década de 90, né? Então, assim, nós estamos falando de coisas que já são relativamente antigas também, não é? Mas, de qualquer forma, vamos tentar conhecer um pouco mais aí sobre esses métodos ágeis e tentar entender, porque para algumas pessoas, talvez, mesmo esses métodos ágeis que já são antigos, podem ser novidades. E, apesar de serem antigos, muitas dessas práticas, elas continuam sendo bastante interessantes e vale a pena a gente conhecer, vale a pena a gente estudar, porque muitas dessas práticas elas continuam ainda bastante atuais e podem sim ser aproveitadas com bastante sucesso aí para tornar o desenvolvimento de software bastante produtivo. Tá certo? Então, sem maiores delongas, vamos começar o nosso estudo aqui dos métodos ágeis. Bom, vamos lá. Como é que começou essa história dos métodos ágeis, gente? Dentre diversos tipos de requisitos que a gente poderia ter para o desenvolvimento de um sistema, talvez o desenvolvimento rápido, ou seja, a gente conseguir rapidamente colocar uma versão funcional e operante de um sistema, esse seja um dos requisitos mais importantes de um sistema de software, né? Muitos negócios operam numa taxa tão alta de mudança de requisitos que é praticamente impossível produzir requisitos de software que sejam estáveis, né? O software precisa evoluir rapidamente para refletir as mudanças nas necessidades dos negócios, porque assim, as coisas estão mudando o tempo todo numa velocidade tão grande que se você não consegue o tempo todo estar criando novas implementações com novas versões, você não consegue acompanhar as necessidades daquele negócio, né? Então, você ser capaz de colocar um software funcionando rapidamente é talvez a coisa mais importante que há, de fato, né? Então, quando a gente pensa, né, naqueles mecanismos mais tradicionais de desenvolvimento orientado a planos, que é aquele mecanismo tradicional mais antigão de todos, né? Não dá para pensar que um mecanismo de desenvolvimento orientado a planos vai dar conta de atender às demandas de um negócio que tem uma taxa de mudança de requisitos tão rápida assim, que as coisas estão mudando o tempo todo, né? Então, a coisa não vai funcionar desse jeito, né? Então, é exatamente por conta disso que esses métodos de desenvolvimento ágil eles começaram a surgir, né? Os desenvolvimentos orientados a planos não estavam dando conta. Simplesmente isso que aconteceu.
apesar do desenvolvimento orientado a plano ser essencial para alguns tipos de sistema, eles não conseguiam atender os requisitos de negócio que estavam mudando o tempo todo, e o pessoal chegou e falou assim, basta, não dá, não conseguimos ficar o tempo todo ali fazendo documentação com essa velocidade, é impossível, né? E aí o que aconteceu foi que mais ou menos ali na década de 90 surgiu um pessoal que começou a criar o tal do Manifesto Ágil, promulgando uma série de questões, uma série de valores e dizendo, olha, não dá, não tem condições de desenvolver software desse jeito, né? Então, a ideia do desenvolvimento ágil era reduzir drasticamente o tempo de entrega de um sistema de software funcionando sem ter que passar por todas aquelas etapas que um processo orientado a planos exigia que o sujeito tivesse que fazer, né? Lembrando que o processo cascata exigia que você passasse e desenvolvesse toda uma série de documentações, né? Documentos e diagramas e desenvolvesse todo um conjunto de atividades que precisava ser documentado e gerasse todo um conjunto de documentações que demandava tempo, demandava pessoas, demandava esforços que simplesmente não dava para fazer, tá certo? Então, essa foi a origem do desenvolvimento ágil, né? Ela surgiu de um esgotamento do desenvolvimento orientado a planos. As pessoas não tinham simplesmente capacidade de continuar desenvolvendo da maneira com que estavam desenvolvendo. Não existia fôlego para fazer isso, tá certo? Então, a ideia do desenvolvimento ágil era de que, ao contrário do que acontecia no desenvolvimento orientado a planos, ao invés da gente ter fases separadas, né, de especificação, design, implementação, onde essas coisas eram, né, uma sequência de fases, especificação, design e implementação eram completamente interpermeados e interrelacionados, né? O foco era no código. O pessoal era gerar código, tá certo? Então, especificação, design e implementação era tudo misturado, tá certo? O sistema era desenvolvido a partir de versões que incorporavam incrementos. Então, o pessoal focava realmente no desenvolvimento do código, né? A coisa toda era o desenvolvimento do código. Existia um envolvimento muito grande dos interessados, ou seja, os chamados stakeholders, né? As pessoas que, vamos assim dizer, quem estava comprando o código, né? Aqueles que estavam investindo no desenvolvimento do código precisavam participar ativamente do desenvolvimento do código. Isso envolvia eles manterem alguém o tempo todo junto com a equipe de desenvolvimento. Então, se eu estou contratando um desenvolvimento, eu precisava manter alguém ali junto com a equipe de desenvolvimento. Eu não podia simplesmente contratar e me mandar, eu precisava ter alguém ali, porque eu precisava estar ali junto com a equipe de desenvolvimento para auxiliar no processo de desenvolvimento. Isso significava que eu precisava opinar o tempo todo, porque
haveria ali um delivery frequente de novas versões, diariamente estaria havendo um delivery de novas versões. Muitas vezes, junto com o delivery das novas versões, eu também estava ajudando, criando ferramentas de suporte ao desenvolvimento, ou seja, não estava simplesmente desenvolvendo o código em si, mas eu estava desenvolvendo ferramentas de suporte ao desenvolvimento, por exemplo, ferramentas de teste de software, né? Porque às vezes o pessoal percebia que só o software em si não bastava, eu precisava ter mecanismos de testar o software, né? O pessoal percebeu a necessidade disso, e vocês vão ver, inclusive, vou comentar daqui para frente, que houve um desenvolvimento muito grande de técnicas de teste de software em conjunto com o desenvolvimento do próprio software. Tá? E a gente vai ver que durante essa fase do desenvolvimento das metodologias ágeis, a documentação era quase mínima. Né? Enquanto lá na fase dos processos existia uma grande ênfase na geração de documentação, muitos tipos diferentes de diagramas, uma riqueza muito grande de diagramas para você documentar diferentes estruturas, diferentes partes do código. Aqui, nas metodologias ágeis, quase não há documentação. Como eu falei, o que há muito é o código mesmo, tá certo? A documentação aqui é quase nada. O foco realmente é no código e vocês vão ver também em atividade de gerenciamento de pessoas, né? As metodologias ágeis são muito eficientes em estratégias de gerenciamento de pessoas. É um negócio muito interessante as diferentes técnicas de gerenciamento de pessoas que foram criadas aqui durante o desenvolvimento aqui das metodologias ágeis. Nós vamos ver algumas dessas técnicas aqui mais adiante aqui na aula de hoje. Tá? Mas vocês vão ver que o foco mesmo é no desenvolvimento do código em si. Tá? Então, observem aqui um pouco a diferença que existe entre o que a gente poderia ver aqui como sendo desenvolvimento baseado em planos, que é esse diagrama aqui de cima, né? Então, observem aí que existia um tempo muito grande focado na engenharia de requisitos. As pessoas gastavam um tempo muito grande pensando quais seriam os requisitos do programa, né? Que é essa fase inicial de engenharia de requisitos, o que o programa precisa ter, né? Aí depois se fazia a especificação dos requisitos, que é a formalização e a colocação no papel de quais seriam esses requisitos, para depois se passar aí a uma fase de design e implementação, né? E aí depois, né, que essa implementação tinha sido realizada, faria uma realimentação para se refazer aquela engenharia de requisitos para eventualmente voltar nesse processo. E já no desenvolvimento ágil, a gente percebe o quê? Que a engenharia de requisitos ela é feita quase que diretamente, existe uma fase de engenharia de requisitos, sem dúvida, mas ela já passa direto ao design e implementação. A gente não tem aquela fase de especificação de requisitos onde é feita essa formalização. Se pensa ali uma coisa, já se vai direto à implementação, sem uma formalização intermediária. Tá certo? Então, essa é
a grande diferença, não existe aquela formalização intermediária que existia ali na fase do planejamento. Tá? Muito bem. Então, a gente vê o quê? Né? Que no desenvolvimento orientado a planos, né, a gente tinha o quê? A gente tinha estágios separados de desenvolvimento, aonde os artefatos gerados a cada estágio são planejados antecipadamente. Não necessariamente a gente usaria aquele modelo de cascata, né? A gente, como eu falei, a gente poderia ter um desenvolvimento incremental orientado a planos, tá certo? E no desenvolvimento ágil, especificação, design, implementação e testes estão interpermeados entre si e os artefatos gerados são decididos num processo de negociação durante o desenvolvimento de software. Então observem, gente, não é que não há artefatos, tá? Esses artefatos, eles podem existir sim, tá certo? Mas muitas vezes esses artefatos, eles são construídos durante o processo para clarificar a estrutura do código, né? Então você constrói o código e eventualmente você pode construir os artefatos sim. Por exemplo, você pode construir uma máquina de estados, você pode construir eventualmente aí, alguns tipos de artefatos que podem ser interessantes, um diagrama de casos de uso, mas são mais para você clarificar o seu código do que eventualmente para você planejar, tá certo? Como você faria no desenvolvimento orientado a planos, tá? Então ele tem um caráter um pouco diferente, tá certo? Você muitas vezes você faz o artefato depois que você fez o código e não antes, tá? Tem esse caráter interessante aí, né? Enquanto no desenvolvimento orientado a plano você faz o artefato antes, você faz o diagrama antes, no desenvolvimento ágil você faz o artefato depois, né? Mais para você documentar algo que já foi feito do que para você planejar algo que você vai fazer, tá certo? Legal. Bom, então, como eu falei, né, a origem dos métodos ágeis, ela surge com a insatisfação que vem aí dos métodos de design de software entre 1980 e 1990. Os principais princípios, né, surgem aí desse foco no código ao invés do design, baseado em abordagens iterativas de desenvolvimento, e a ideia era entregar o software o mais rápido possível, de forma a atender requisitos que estão em constante mudança, né, e reduzir o overhead no desenvolvimento, né, limitando a documentação gerada e poder responder rapidamente a mudanças nos requisitos sem um excessivo retrabalho. É que isso era um grande problema que acontecia, né? Como você muitas vezes precisava refazer os requisitos o tempo todo, vocês já imaginaram você ter que ficar pensando, aí tinha que refazer, aí tinha que reconstruir todos os diagramas de novo, reconstruir, repensar. Isso era um trabalho insano, gente. Vocês não imaginam como isso era trabalhoso, tá? Então, existia uma grande insatisfação, vocês podem imaginar como isso era problemático, tá? Então, o que era o Manifesto Ágil, né? O Manifesto Ágil era uma nova maneira de desenvolver software, que foi colocada aqui na forma dessa pequena lista, que ela é resumida, obviamente. Se vocês forem procurar na internet, vocês podem encontrar o Manifesto Ágil original, tá? Isso aqui é uma lista reduzida, tá certo? Que pode ser colocada da seguinte maneira: indivíduos e interações
ao invés de processos e ferramentas. Software funcionando ao invés de documentação compreensiva. Colaboração com o cliente ao invés de negociações de contrato. Ser capaz de responder às mudanças ao invés de seguir um plano. Então, observem, né? Eu coloquei aqui de propósito, né, essa lista em verde, né, do lado esquerdo e a lista em vermelho do lado direito. E a ideia do manifesto ágil é que, apesar de reconhecer o valor dos termos da direita, ou seja, aqueles que estão em vermelho, reconhece-se que os da esquerda, ou seja, esses que estão em verde, são mais importantes. Tá? Então não é que processos e ferramentas não têm valor. Processos e ferramentas são importantes, tá certo? Ou seja, você tentar desenvolver software sem um processo é uma bomba. Mas é mais importante a gente focar nos indivíduos e nas interações. É isso que o Manifesto Ágil está dizendo, certo? Você tentar desenvolver software sem documentação é uma bomba. Mas o que o Manifesto Ágil está dizendo é o seguinte: você ter o software funcionando é mais importante do que ter uma documentação completa. É isso que o Manifesto Ágil está dizendo. Tá? Você tentar desenvolver um software sem prestar atenção no contrato é uma bomba. Você vai trabalhar à toa e vai dançar. Mas você precisa da colaboração do cliente. Se você não tiver um cliente que colabora, você também não vai conseguir desenvolver o seu software. É isso que o Manifesto Ágil está dizendo. Vocês percebem, gente, o que o Manifesto Ágil está dizendo? A gente tem que tomar um certo cuidado com isso daí. Porque senão a gente também corre o risco de jogar fora toda a experiência da engenharia de software de anos. Porque aquilo que está do lado direito, que está em vermelho, é o que a engenharia de software colheu como boas práticas durante anos de desenvolvimento. Processos e ferramentas são boas práticas de anos. Gerar uma boa documentação são boas práticas de anos. Você tomar cuidados na negociação de um contrato são boas práticas de anos. Você ter um planejamento são boas práticas de anos. O problema é que houve um exagero. As pessoas exageraram no processo, nas ferramentas, na documentação, na negociação, no planejamento. Houve exageros. Certo? E aí é isso que o pessoal do Manifesto Ágil trouxe para a gente. Tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para a gente não radicalizar, porque senão dá a impressão que essas coisas não têm valor, e elas têm valor. Sabe? Então, a gente tem que ser... não podemos radicalizar também. Certo? Então, é importante olhar para essa frase de baixo aqui. Apesar de reconhecer o valor dos termos da direita, a gente não está tirando o valor dos termos da direita. Essas coisas têm valor, processos e ferramentas têm valor, documentação compreensiva tem valor, negociação de contrato tem valor, seguir um plano tem valor. Mas a gente tem que entender que indivíduos e interações também tem valor e tem mais valor. Software funcionando tem valor e tem mais valor. Colaboração com o cliente tem valor e tem mais valor. Ser capaz de responder às mudanças tem valor e tem mais valor. Tá certo? Então, vamos
entender bem o que é o manifesto ágil, porque é isso que é a experiência que a comunidade de desenvolvimento de software traz para a gente. Tá bem, gente? Então, vamos entender, porque isso é história, isso é o que a experiência traz para a gente. Tá? Muito bem. Vamos lá. Bom, então, vamos olhar com um pouco mais de cuidado para os princípios dos métodos ágeis. Primeiro princípio, envolvimento do cliente. Os clientes devem estar diretamente envolvidos no processo de desenvolvimento. Seu papel é definir e priorizar novos requisitos do sistema e avaliar. Seu papel é definir e priorizar novos requisitos do sistema e avaliar o mesmo a cada iteração. Então, gente, olha, vejam só. Se o cliente não está envolvido com o desenvolvimento do sistema, qual que é a chance de o desenvolvedor estar fazendo a coisa e depois chegar lá na frente a coisa não ser aquilo que o cliente quer? Vocês percebem por que é extremamente importante esse envolvimento do cliente? Se o cliente está junto, a gente tem aquela garantia de que o desenvolvedor está fazendo é, de fato, aquilo que o cliente quer. Porque no instante em que você faz alguma coisa que não é o que o cliente quer, o cliente imediatamente reage. Não é isso que eu quero. E você consegue corrigir. Tá certo? Então, esse envolvimento do cliente, ele é fundamental, não tem como não ser. É um princípio óbvio. E é por isso que as metodologias ágeis exigem a presença do cliente ali junto. Tá certo? Participando o tempo todo, 24 horas, presente. Porque ele precisa estar lá. Ele precisa estar ali opinando o tempo todo em cada nova versão que está saindo, que está sendo liberada. Porque é assim que você vai garantir que aquelas novas versões estão de acordo com o que o cliente precisa, com o que ele quer. Tá certo? Então, é perfeito. Exatamente isso que a gente precisa. Tá? O delivery incremental. O software é desenvolvido em incrementos, aonde o cliente especifica os requisitos a serem incluídos a cada incremento. Também é a mesma coisa. Tá certo? Cada pequeno incremento, cada nova funcionalidade que você acrescenta no software, o cliente vai lá e opina. Eu acho que a gente precisa agora acrescentar isso. Pronto. Tá certo? Você vai acrescentando gradativamente novas funcionalidades no software, que são o quê? São exatamente aquilo que o cliente quer. Tá certo? Então, a gente percebe o quê? Outro princípio que tem tudo para dar certo. Tá certo? Porque é exatamente isso que a gente precisa para o software ser aquilo que o cliente quer. Vai ser exatamente aquilo que o cliente vai precisar depois para a coisa funcionar. Tá certo? E aí, devagarzinho, você vai, então, incrementalmente chegando mais próximo do que o software tem que ser. Tá certo? Terceiro, pessoas e não processos. Então, as habilidades do time de desenvolvimento devem ser reconhecidas e aproveitadas. Membros do time devem ser autorizados a usar seus próprios talentos sem um processo que o amarre. Tá? Isso aqui é interessante. Esse é um princípio dos métodos ágeis que
a ideia é tentar aproveitar os talentos que estão disponíveis dentro da equipe, né? Então, a ideia das metodologias ágeis elas estão fortemente focadas na administração de talentos, né? Como eu falei para vocês, muitos dessas metodologias ágeis, elas focam muito na administração de pessoas, né? Esse é um dos princípios que foca na administração de pessoas. Então, eles entendem que mais do que você ter um processo, você tem que tentar otimizar os talentos que as pessoas têm. Então, é um dos princípios aí dos processos ágeis, né? Incorporar mudanças, aceitar que os requisitos de fato irão mudar e projete o sistema para acomodar essas mudanças. Então, isso aqui está dentro da própria filosofia das metodologias ágeis. Então, ao invés de você colocar a mudança como uma possibilidade, eles já partem do princípio de que isso não é uma possibilidade, isso é um fato. Então, com isso você já coloca a mudança como fazendo parte do próprio processo, né? E aí é óbvio que se isso faz parte do próprio processo, você já está com isso fazendo parte de todo o mecanismo, né? Então, é interessante. Mantenha a simplicidade, o foco na simplicidade, tanto no desenvolvimento do software como em seu processo de desenvolvimento. Sempre que possível, elimine complexidades desnecessárias no sistema. Então, é um princípio aí que é usado aí nas metodologias ágeis, né? Muito bem. Bom, em que situações que os métodos ágeis são aplicáveis, né? Os métodos ágeis, eles são aplicáveis tanto no desenvolvimento de produtos de pequeno e médio porte para venda, né? Virtualmente aí todos os produtos de software ou aplicativos hoje em dia são desenvolvidos por uma abordagem ágil. Entretanto, vocês vão perceber que normalmente as metodologias ágeis, elas são boas para produtos de pequeno e médio porte, tá? Existe um problema em se tentar aplicar metodologias ágeis em produtos de grande porte, tá? E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente aqui na aula. Por que que isso é um problema para produtos de grande porte, tá? E também desenvolvimento de sistemas customizados, né? Pode haver um comprometimento aí por parte do cliente em se envolver com o processo de desenvolvimento, poucas regras ou regulações externas que possam afetar o software, né? Bom, dentre as técnicas os métodos ágeis, né? Talvez a metodologia ágil mais famosa de todas seja o assim chamado Extreme Programming, né? O Extreme Programming foi uma das primeiras metodologias ágeis que foi desenvolvida nos anos 90 e introduziu uma série de técnicas consagradas de desenvolvimento que poderia ser conhecida aí como uma abordagem extrema ao desenvolvimento iterativo,
novas versões devem ser construídas diversas vezes por dia. Incrementos devem ser disponibilizados aos clientes a cada 2 semanas. E todos os testes devem ser aplicados a cada build, que somente deve ser aceito caso passe por todos os testes, né? Vamos tentar entender um pouquinho como é que funciona o Extreme Programming, para a gente poder entender o que é o Extreme Programming, né? O Extreme Programming ele tem um ciclo de desenvolvimento que funciona mais ou menos dessa forma aqui, né? A gente primeiro seleciona o que a gente chama aí de um conjunto de user stories, né? A gente vai explicar mais ou menos o que é um user story, mas um user story é como é que chama? É uma história de uso do sistema, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui na sequência. Aí a gente tenta quebrar essa user story em tasks, né? Faz o planejamento de um release, aí a gente desenvolve, né, a gente faz um desenvolvimento, integra e testa o software, faz um release do software, faz uma avaliação e aí faz um ciclo completo de desenvolvimento, tá certo? E aí nós temos um conjunto de práticas do Extreme Programming, né? Vamos ver esse conjunto de práticas, tá certo? Primeira prática, ou princípio, é o planejamento incremental, né? Os requisitos são capturados em story cards, sendo que as histórias a serem incluídas em um release são determinadas pelo tempo disponível e a sua prioridade relativa. Os desenvolvedores, então, devem quebrar essas histórias em tarefas, como eu comentei, né? Outro princípio, releases pequenos. As funcionalidades mínimas que trazem algum business value devem ser desenvolvidas primeiro. Os releases do sistema são frequentes e adicionam funcionalidade incrementalmente ao primeiro release. O design simplificado. O design deve ser o mínimo para atender os requisitos correntes e nada mais. Esse design simplificado, gente, é uma coisa interessante, que é um princípio do Extreme Programming, que muitas vezes ele é contraintuitivo para a gente, né? A gente, normalmente, quando a gente vai... Quem é desenvolvedor de software vai desenvolver um software, a gente sempre tenta, quando vai desenvolver alguma coisa, pensar e a gente pensa assim: eu vou fazer isso aqui e eu vou fazer o meu sistema pensando que lá na frente pode ser que eu possa precisar fazer alguma coisa, então eu vou deixar isso aqui mais ou menos pronto para que, se eu precisar fazer alguma coisa lá na frente, tá? É muito comum a gente pensar, quando vai desenvolver um sistema, a gente fazer isso daí. Eu vou deixar isso aqui mais ou menos assim, porque pode ser que lá na frente eu precise, entendeu? É bem comum a gente fazer isso daí. E o Extreme Programming fala exatamente o contrário. Ele tem esse princípio que é o design simplificado. Ele diz assim: não devemos fazer exatamente isso que eu acabei de falar. Devemos fazer sempre somente o necessário
Isso é que esse princípio de design simplificado aqui. Nunca devemos colocar nada além do necessário. Olha que interessante isso. Então isso é bem contraintuitivo. Isso é um princípio de design que o Extreme Programming coloca para a gente. Tá? E eles falam, inclusive, que se a gente gasta tempo aqui pensando numa coisa que pode ser que nem seja necessário, que isso a gente acaba perdendo tempo e eventualmente gastando tempo à toa e perdendo, eventualmente colocando coisas no nosso código que podem ser desnecessárias e tornando o nosso código desnecessariamente complicado. Tá? Então é interessante. Isso daqui é algo que todo programador deveria ter conhecimento quando vai construir seu código. Né? Tentar sempre deixar o código sempre o mais simples possível e não tentar planejar uma possível extensão para o futuro, que é algo que a gente tem essa tendência de fazer quando está construindo o código. A gente tem esse, pelo menos segundo o pessoal aqui do Extreme Programming, é um erro fazer isso daqui. Tá? Então é interessante, né, conhecer essa filosofia aqui do Extreme Programming, porque eu particularmente tinha essa tendência quando estava programando de tentar fazer um design para o futuro, né? Tentar imaginar potenciais extensões que eu poderia querer fazer no futuro e já antecipar coisas que poderia. E o pessoal aqui do Extreme Programming fala que não, é um erro fazer isso daí. Fazer sempre o software o mais simples possível, que é esse princípio aqui do design simplificado. Tá? Um outro princípio muito interessante aqui do Extreme Programming é esse desenvolvimento test first. O que é o desenvolvimento test first? Um ambiente de teste de unidade automatizado deve ser usado para desenvolver os testes de uma funcionalidade antes mesmo que tal funcionalidade seja implementada. Então, quando você está desenvolvendo um sistema, usando o Extreme Programming, você já programa pensando nos testes que você vai fazer. Né? Por quê? Porque você já desenvolve o seu sistema pensando que você vai ter que testá-lo. É isso que é esse desenvolvimento test first. Muito interessante isso, gente. É uma filosofia que nasceu aqui do Extreme Programming. E o refactoring. Todos os desenvolvedores devem refatorar o código de maneira contínua, assim que melhorias no código são possíveis. Isso mantém o código simples e gerenciável. Tá? Pair Programming. Isso é uma coisa fantástica, gente. Desenvolvedores devem trabalhar em pares, um verificando o trabalho do outro e provendo suporte para sempre realizar um bom trabalho. Essa prática de pair programming é uma das grandes sacadas e uma das grandes novidades e inovações trazidas pelo Extreme Programming. Né? Enquanto antigamente os programadores eles trabalhavam isoladamente, cada programador sentado na frente do seu código e trabalhando, o Extreme Programming inovou colocando os programadores trabalhando em dupla. Né? Esse que é a ideia do pair programming. Perceberam que
trabalhando em pares, um conseguia perceber os bugs, os problemas do outro. Então, muitas vezes você colocando os programadores trabalhando em pares, eles conseguiam ser muito mais produtivos, porque a pessoa sozinha, ela muitas vezes ela cometia o mesmo erro consecutivamente e ela não conseguia mais perceber o seu próprio erro, porque ela já tinha visto aquele código tantas vezes que aquele erro passava batido e ela não enxergava mais aquele erro, né? O erro já tinha se perdido ali no meio da coisa, né? E programando em par, muitas vezes um olhava o que o outro estava fazendo e aí ele conseguia enxergar, um enxergava o erro do outro, né? Então o pair programming foi uma grande sacada que o Extreme Programming inseriu, né? Então foi assim, não que eles precisassem o tempo todo estar fazendo o pair programming, né? Mas principalmente em algumas situações, como por exemplo para fazer depuração de programas, quando você está caçando um bug, por exemplo, e você não está procurando um problema em algumas situações específicas em que você não precisaria ter sempre pair programming, mas em algumas situações específicas o pair programming ele pode ser particularmente muito produtivo, muito interessante, né? Então, uma inovação bem bacana aí que o Extreme Programming trouxe aí como uma inovação, uma prática de programação muito legal que foi trazida aí como uma grande inovação pelo Extreme Programming, né? Uma outra prática legal também foi o ownership coletivo, porque vocês sabem, né, que programador às vezes pegam amor pelo código e uma ciumeira grande, é o meu código, ninguém põe a mão no meu código, né? E aí a pessoa quando fica dona do código, e esse código aqui é sagrado, ninguém põe a mão no meu código. Você entende? Isso pode ser fatal num projeto, porque se alguém vira dono do código, depois ninguém põe a mão mais lá, porque se alguém põe a mão lá e destrói o código, a coisa fica complicada. Então esse conceito de ownership coletivo também é um negócio que foi também uma grande sacada do Extreme Programming, porque quando você tem pair programming, às vezes você tem pares que também estão em rotação, ninguém vira dono do código. Vocês entendem? Então os pares de programadores devem trabalhar em qualquer área do sistema, de forma a evitar a formação disso que se chamam de ilhas de expertise, né? Para que todos os desenvolvedores assumam a responsabilidade por todo o código, de tal forma que qualquer um pode mudar qualquer coisa no código, ou seja, ninguém tem medo de pôr a mão em qualquer parte do código, qualquer um vai lá e mexe no código com tranquilidade, tá certo? Então, a gente percebe que essas práticas de programação que foram trazidas aqui pelo Extreme Programming são práticas muito interessantes, que quando aplicadas na prática, elas podem ser bastante efetivas para serem transformadas de fato em práticas de programação
muito produtivas, né? E não é à toa que o Extreme Programming, de fato, ele revolucionou a prática de programação, né? O pair programming, o ownership coletivo, a própria ideia, né, do desenvolvimento test first, né? Gente, vocês não imaginam a diferença que é você ter um programa que tem test first, porque você começa a ter testes regressivos. Então, se você tem que mexer no sistema, você tem todo um conjunto de testes que pode testar o sistema como um todo. Se você tiver que mexer de novo num pedaço do sistema, você já tem os testes prontos, você só põe ele para testar, ele testa tudo que já foi feito automaticamente. Você não precisa se preocupar, entendeu? Se tiver que mexer naquele código de novo, os testes estão prontos, você não precisa ter dor de cabeça, tá? Então, são práticas muito poderosas para garantir a integridade do sistema que está sendo feito, tá? Outra técnica muito interessante é essa técnica de integração contínua, tá? Ou seja, assim que o trabalho sobre uma tarefa seja completado, ele deve ser integrado ao sistema como um todo. Após a integração, todos os testes de unidade devem resultar positivos, tá certo? Então, vejam só que interessante, né? Isso garante que a cada vez que você termina de mexer num pedaço do sistema, você garante que aquele pedaço do sistema está funcionando. Está tudo certinho ali, foi testado. Porque você tem os testes todos prontos. Tá certo? Então você sabe que aquele negócio lá tá funcionando e como você tem tudo integrado e aquela integração ali tá sendo contínua, você tem garantias de que aquele pedaço do sistema está funcional. Tá certo? Então, você sabe que dali para lá está tudo funcionando. Né? Você pode, então, estar gerando incrementos que são sempre confiáveis. Então, mesmo que o sistema não esteja pronto, você sabe que aquele pedaço, aquele incremento ali, ele é confiável. Tá? Então, integração contínua é um negócio muito robusto, muito forte. Tá certo? Um outro ponto interessante também que é importante aí do Extreme Programming é o ritmo sustentável, que a gente chegou inclusive a comentar com vocês ali na nossa aula de gerenciamento de pessoas, que é o ritmo sustentável. Né? Deve-se evitar a sobrecarga dos programadores, pois o efeito a longo prazo é o de reduzir a qualidade do código e a produtividade a médio prazo. Vocês lembram disso que a gente falou na aula de gerenciamento de pessoas? O que é ritmo sustentável, gente? A gente tem que lembrar que são pessoas que estão produzindo, né? Vocês lembram que eu falei para vocês? A gente aguenta trabalhar com sobrecarga um fim de semana, 2 fins de semana, 3 fins de semana. Mas se você forçar a sua equipe com sobrecarga durante muito tempo, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Tá certo? Então você tem que ter o quê? Você tem que ter ali um ritmo que seja sustentável. É óbvio que você não vai manter o pessoal na moleza, mas tem que ter ali como é que chama? Uma carga de trabalho que seja compatível, não é?
Tem que ter ali uma dose de trabalho que seja proporcional ao que o indivíduo pode fazer. Tá certo? Então também é uma coisa legal do mecanismo do Extreme Programming, você ter ali as coisas controláveis, você vai ter um número de horas que você sabe que é o tempo que o sujeito pode se dedicar, não vai exigir mais do que o que ele pode se dedicar de fato. Tá? Então dá para controlar essas coisas. Tá? O cliente on-site, né, um representante do usuário final do sistema, o cliente deve estar disponível full-time para a equipe de desenvolvimento do Extreme Programming. O cliente é um membro do time de desenvolvimento, fundamental para o bom levantamento de requisitos e sua implementação. Já tínhamos falado também que isso é fundamental aí como prática do Extreme Programming. Né? Bom, o Extreme Programming e os princípios ágeis, né? O desenvolvimento incremental, ele é suportado na forma de releases frequentes e pequenos do sistema, nós já tínhamos falado isso também. O envolvimento do cliente, engajamento full-time junto à equipe, já tínhamos falado também. Pessoas e não processos, já tínhamos comentado também, implementado a partir do pair programming, do ownership coletivo, um processo que evita longas horas de programação, né, controlado, como a gente já comentou. A aceitação de mudanças ela é suportada pelos releases regulares do sistema. A simplicidade ela é obtida a partir da refatoração constante do código, como eu comentei também lá com vocês. Né? Tudo isso são princípios do Extreme Programming, como a gente já tinha comentado. Né? E, bom, como a gente comentou, então, o Extreme Programming, ele inventou todo esse conjunto aí de ideias, né? Foram ideias novas que surgiram lá no Extreme Programming e que tiveram influência em vários outros métodos ágeis. Né? Você aplicar de fato o Extreme Programming é algo que nem sempre é fácil de você aplicar isso no dia a dia, tá certo? É difícil de integrar com prática de gerenciamento adotadas em muitas organizações concretamente. Dessa forma, apesar do desenvolvimento ágil incorporar práticas do Extreme Programming, o método, como originalmente desenvolvido, não é assim tão extensivamente utilizado, mas muitas dessas práticas chaves que foram descritas aqui, como os user stories para especificação, o refactoring, né? Esse desenvolvimento test first, o pair programming, são práticas muito utilizadas, misturadas com outras técnicas. Né? Então, de uma certa forma, o Extreme Programming ele teve uma influência muito forte em várias outras práticas, em vários outros processos ágeis, em vários outros processos. Tá? Então, nós vemos que, sim, apesar de ninguém hoje dizer assim, nós praticamos Extreme Programming na nossa empresa, essas práticas em si, né, o refactoring, o test first, o pair programming, inclusive muitos daqueles princípios que a gente comentou, são princípios comuns em muitas técnicas, em muitas empresas, em muitas práticas do dia a dia. Tá certo? Então, não podemos negar a influência do Extreme Programming em técnicas de programação, em práticas de programação de muitas empresas. Tá certo? Bom, o uso de user stories para o levantamento de requisitos, né? Vamos tentar dar uma olhadinha maior sobre como é que chama? Essa prática em si. Vamos focalizar um pouquinho sobre isso, né? Então, como é que seria isso? O cliente, né, ele
parte do time XP responsável pelas decisões dos requisitos do usuário. Então eu vou ter ali os requisitos do usuário, vai ser expresso por meio dessas user stories ou cenários. Eu vou ter então esses requisitos dos usuários vão ser definidos aí na forma de cards e eles devem ser quebrados na forma de tarefas. Então, qual que é a ideia, né? Eu vou olhar para o que o cliente vai fazer e vou tentar definir o que o cliente vai fazer na forma de uma história, tá certo? E aí eu vou tentar descrever o que o cliente vai fazer como se fosse uma história. Basicamente é isso que eu tenho que fazer, tá certo? Então eu vou descrever a ação do cliente na forma de uma história e vou relatar isso num card, tá certo? E vou quebrar isso em tarefas, tá certo? Vou descrever isso em tarefas, né? E vou tentar priorizar essas tarefas, tá certo? Então, o que o XP faz basicamente é tentar descrever os requisitos de um negócio, né? Descrevendo uma história de uso do sistema. Então eu vou tentar imaginar um usuário usando o sistema na forma de uma história, certo? De uma certa forma, a gente tem que lembrar que quando o Extreme Programming surgiu, né, isso foi em 1990, ainda não existia o conceito de caso de uso, que depois ficou bastante popularizado, né? E esse conceito de user story, ele é muito semelhante ao conceito de caso de uso, né? Então, hoje em dia, a gente falar de user story ou falar de caso de uso é quase a mesma coisa, tá certo? Então, quando a gente vem aqui e fala de uma user story, né? Ou falar, mas qual que é a diferença de uma user story para um caso de uso? Quase que não tem diferença nenhuma. Mas na época, quando o Extreme Programming lançou isso daqui, parecia, era algo revolucionário, tá certo? Então, nós temos sempre que colocar isso aqui dentro do contexto histórico, né? Isso aqui foi criado lá na década de 90, né? Quando ainda não tinha nada, tá certo? Então, quando o pessoal criou isso aqui lá na década de 90, era muito legal, era muito bacana, tá certo? Então, olhemos isso daqui um pouco com o olhar de quem está vendo uma técnica que lá na década de 90 era revolucionária, tá certo? Então, vamos olhar isso aqui como sendo um exemplo da década de 90, tá? Então temos aqui um exemplo da década de 90 de um user story da década de 90, né? Então temos aqui um user story da prescrição de uma medicação, né? Então, qual que é a história da prescrição de uma medicação, né? Então tem lá uma prescrição de uma medicação,
o sujeito vai lá, tem que prescrever a medicação, e aí tem aqui a historinha de como que o sujeito vai lá e prescreve a medicação, tá? Não tem nada de extraordinário aqui, tá certo? Aí eu vou lá e vou criar uma sequência de tarefas que vão descrever essa medicação, tá certo? Então, eu vou ter lá um conjunto de formulários para poder prescrever essa medicação. Eu vou ter um conjunto de interfaces que eu vou ter que fazer isso daí, tá certo? Então, vocês percebem que eu estou simplesmente criando uma interface por meio da qual eu vou ter que interagir com o sistema para poder decompor essa tarefa, para poder transformar essa história, não é? De fazer a prescrição da medicação, tá? Então, é como eu falei, não tem nada de extraordinário aqui, mas lá na época, na década de 90, para você transformar, né, essa história da prescrição da medicação, né, numa sequência de tarefas e a interação disso com o sistema, isso aí parecia ser algo muito fantástico, tá? E era como que a coisa era feita naquela época, tá? Então, hoje, isso aqui não tem nada de extraordinário, tá? Mas a gente então vai decompor, né, aquela historinha da interação do sujeito com o sistema num conjunto de task cards, tá certo? Que seriam basicamente o quê? Seria um conjunto aí de como é que chama? De tarefas, tá certo? Em que ele vai ser um conjunto de ações que ele vai estar interagindo com o sistema, tá? Bom, tem o refactoring, né? Bom, sabedoria convencional na engenharia de software diz que o software deve ser desenhado pensando-se em possíveis mudanças que podem acontecer no futuro, né? Isso aqui é aquele negócio que eu falei para vocês já, né? Diz que o software deve ser desenhado pensando-se em possíveis mudanças que podem acontecer no futuro. Há valor em gastar tempo e esforços tentando se antecipar mudanças, uma vez que isso reduz os custos posteriormente no ciclo de vida do software. O XP, né, o Extreme Programming, entretanto, mantém que isso não vale a pena, porque mudanças não podem ser antecipadas de maneira confiável. Ao contrário, propõe melhoria constante do código, aquela ideia do refactoring, de forma a realizar mudanças facilmente quando as mesmas realmente tiverem que ser implementadas. Então lembra que eu falei para vocês que a gente não deve tentar antecipar mudanças, tá certo? E simplesmente fazer o refactoring quando for necessário, tá? Então isso aqui eu já tinha comentado com vocês, ok? O time de programação busca por possíveis melhorias no software e implementa essas melhorias mesmo quando não há uma necessidade imediata para ela. Isso melhora o entendimento do código e reduz, portanto, a necessidade de documentação. Mudanças são facilitadas por um código bem estruturado e claro. Entretanto, algumas mudanças podem demandar um refactoring da arquitetura e isso pode ser bem mais difícil, tá? Exemplos de refactoring: reorganização de uma hierarquia de classes de forma a remover código duplicado, reconfiguração e renomeio de atributos e métodos de forma a torná-los mais simples de serem entendidos, substituição de código inline na forma de chamadas e métodos incluídos na biblioteca de funções. Tá? Outra questão importante aqui, né? Aquela questão do desenvolvimento test first, que eu também comentei com vocês, né? Essa questão do teste, ela é central para o Extreme Programming, né? O Extreme Programming desenvolveu uma abordagem onde o programa é testado após
cada mudança que é realizada, tá certo? Então, algumas características de testes no Extreme Program, né? Esse desenvolvimento test first, né? O desenvolvimento de testes incrementais a partir de cenários. Então eu tenho vários cenários, ele testa para todos os cenários que eu tenho os meus cenários de teste, né? O envolvimento do usuário no desenvolvimento de testes e a sua validação, tá certo? Eu tenho, o meu usuário está sempre ali validando os diferentes cenários que são necessários para poder validar de fato o sistema. E testes automatizados são programados para serem realizados a cada release do sistema, tá certo? Então, olha que interessante, né? Você programa quais são os testes que vão ser realizados. E aí, para que você libere uma determinada versão, você tem que passar por todos esses testes, tá certo? Então, antes de você liberar um release, você primeiro precisa passar por esses testes, tá? E aí o interessante é que você já desenvolve o sistema pensando no teste que você vai ter que realizar. Então você já constrói o sistema pensando no teste que você vai colocar ali. Não é interessante isso? Quer dizer, e isso é interessante porque muitas vezes você pensando no teste, você evita problemas na própria construção do sistema, porque você já constrói ele de uma tal maneira que evita que os problemas possam estar aparecendo, né? Então, esse desenvolvimento test first é uma característica interessante aqui do Extreme Program, né? Que é bem típico, bem característico aqui do Extreme Program. E isso nos leva também a essa outra característica, que é o TDD, o Test Driven Development, né? Desenvolver um teste, às vezes, antes mesmo do próprio programa, né? Você desenvolve o teste antes da própria funcionalidade. Isso clarifica os requisitos que devem ser implementados, porque às vezes você faz o teste antes mesmo de fazer o programa, né? Os testes são desenvolvidos na forma de programa ao invés de dados, de tal forma que possam ser executados automaticamente, tá? O teste deve incluir uma verificação de que tenha sido executado corretamente. Usualmente faz uso de frameworks de teste, como por exemplo o JUnit, né, no caso do Java, e todos os testes novos e antigos são executados automaticamente quando novas funcionalidades são adicionadas, verificando assim que a nova funcionalidade não introduziu erros, tá? É um negócio muito legal, muito interessante. E é uma nova filosofia, tá, gente? Esse Test-Driven Development. E desenvolver software com essa filosofia de Test-Driven Development é um desafio, porque você cria uma nova mentalidade de programação e faz a gente pensar de uma maneira diferente enquanto a gente está programando, porque você já tem que programar imaginando que aquele seu programa está sendo testado, que ele vai ser testado, tá certo? Então você já tem que ir pensando, por exemplo, se você não está gerando uma exceção, se você
não está levando ali um null pointer assignment, se você não está, enfim, se você não está fazendo coisas ali que você não poderia estar fazendo ou não deveria estar fazendo, tá certo? Então é muito interessante desenvolver software aí com essa filosofia, tá? Bom, temos aqui alguns exemplos de casos de teste, né? Não vale a pena aqui entrar em detalhes, né? Mas temos aqui alguns exemplozinhos, tá? E tem também a questão da automação de testes, né? Os testes são escritos como componentes executáveis antes que a própria tarefa seja implementada, né? Esses componentes de testes devem ser independentes, devem simular a submissão de uma entrada a ser testada e deve verificar que o resultado atenda às especificações. Um framework de testes automatizado, por exemplo, o JUnit, é um sistema que simplifica a criação de testes executáveis e execute tais testes, né? Como os testes são automatizados, existe sempre um conjunto de testes que pode ser facilmente executado. Quando uma nova funcionalidade é adicionada no sistema, os testes podem ser reexecutados e problemas com algum código novo podem ser imediatamente detectados e solucionados, tá certo? Nem tudo funciona 100% sem problemas, né? Os programadores normalmente preferem programar do que testar. E algumas vezes eles tentam burlar algumas etapas no desenvolvimento dos testes. Então, pode acontecer deles tentarem escrever testes incompletos, que não verificam todas as exceções que podem acontecer. Alguns testes podem ser difíceis de escrever incrementalmente, por exemplo, pode ter uma interface de usuário complexa, que normalmente é difícil de criar. Alguns testes de unidade que implementam uma lógica, que estabelecem muitos possíveis workflows de janelas. Às vezes é difícil julgar a completude de um conjunto de testes. Pode ser que o conjunto não provenha uma cobertura completa. Então, assim, nem tudo são flores, tá certo? Então, nem sempre desenvolver test first é 100% garantia de sucesso. Mas não deixa de ser uma técnica poderosa, mas ela tem também as suas dificuldades. A gente precisa ter conhecimento dessas dificuldades, que elas podem acontecer também algumas vezes, tá? Aliás, é até curioso, né? A gente, na nossa equipe aqui agora, a gente estava tendo alguns probleminhas aqui com testes, e alguns dos problemas eram um pouco dessa natureza aqui, porque alguns testes às vezes são difíceis mesmo, e às vezes a gente não sabe direito por que eles estão dando problemas. Tem que perder um tempinho ali para tentar depurar por que esses testes estão dando problema, né? Bom, o pair programming, né? O pair programming, ele envolve programadores trabalhando em pares, desenvolvendo código junto. Nós já comentamos sobre isso, né? Como a gente comentou, os programadores sentam-se juntos no mesmo computador para desenvolver o código. Os pares são criados dinamicamente, de tal forma que os programadores acabam conhecendo-se melhor com o tempo, melhorando suas próprias práticas a partir da experiência um com o outro. Esse compartilhamento de experiências é importante na redução dos riscos do projeto, né? Por exemplo, se um deles sai do time, você tem aí uma herança que fica, né? Então, mesmo que um dos programadores saia do time, você consegue manter aí a equipe funcionando. Essa prática ajuda aquele common ownership do código, né? Então, você não tem aquela questão do código ser de uma pessoa só.
propaga o conhecimento pelo time de desenvolvimento, como todo mundo está dando pitaco ali no código, no final das contas o código é de todo mundo, e serve como um processo de revisão informal, pois cada linha de código está sendo vista aí por pelo menos mais do que uma única pessoa, né? Tem mais de uma única pessoa que está ali vendo o código de fato, tá? Isso também encoraja o refactoring, uma vez que todo o time se beneficia de uma melhoria do código do sistema, como todo mundo está ali mexendo ali, sempre tem alguém que está ali com um certo expertise e ajudando a fazer com que o código fique melhor, né? Dando sugestões de melhoria em cima do código. E o legal é o seguinte, né, gente? É que apesar disso parecer ineficiente, você fala assim, poxa, precisa de 2 pessoas para poder mexer em cima do código. Na verdade, a experiência mostra exatamente o contrário. Um par de pessoas trabalhando em conjunto acaba sendo mais eficiente do que você ter 2 programadores separados. É exatamente isso que a experiência tem demonstrado aí em colocar 2 pessoas trabalhando em pair programming, né? Pelo menos é isso que a experiência tem mostrado aí em pessoas trabalhando com pair programming, né? Bom, com relação a gerenciamento de projeto em desenvolvimento ágil, né? Quais que são as principais responsabilidades de gerentes de projeto? É garantir que o software seja disponibilizado em tempo e dentro do orçamento planejado, né? Na abordagem padrão, normalmente é usar ali a abordagem orientada a planos, e o gerente desenvolve um plano para o projeto, definindo aquilo que vai ser entregue, quando e quem deve trabalhar no desenvolvimento, né? É aquilo que a gente já tinha falado lá naquela outra aula de gerenciamento de projetos, né? Na abordagem ágil, a coisa é um pouco diferente, né? Ela requer uma abordagem diferente, adaptada do desenvolvimento incremental e usando técnicas de metodologias ágeis, tá? Então, a gente vai ver que a coisa funciona de uma maneira um pouco diferente, tá? Uma outra metodologia ágil que a gente vai abordar é o Scrum, tá? Vocês vão ver que o Scrum de maneira diferente do Extreme Programming, ele é uma metodologia ágil que ela foca muito, mas muito mesmo, no gerenciamento de pessoas. Então, na verdade, o Scrum é muito mais um processo de gerenciamento de pessoas do que, de fato, uma metodologia, tá? O Scrum é uma metodologia ágil que foca no gerenciamento do desenvolvimento iterativo, ao contrário de práticas ágeis específicas, como no caso do Extreme Programming. O Scrum funciona na forma de 3 fases. O planejamento preliminar, que estabelece objetivos gerais para o projeto e define suas arquiteturas de software. Em seguida, ocorre uma série de ciclos de sprint, já vou explicar o que é o sprint, onde cada ciclo desenvolve um incremento para o sistema. Aí tem a fase de fechamento do projeto, aonde complementa o código com a documentação necessária, tais como sistemas de help e manuais de usuário, e avalia as lições obtidas com o desenvolvimento, tá? E aí tem uma terminologia, vou tentar falar aqui. Tem o termo Scrum, então tem vários termos aqui que são termos que o Scrum coloca, tá certo? Então tem o termo time de desenvolvimento, né? O time de desenvolvimento
é um grupo auto-organizado de desenvolvedores de software que não deve ser maior do que 7 pessoas, que são responsáveis por desenvolver o software e a documentação essencial ao projeto. Aí tem o incremento de produto, que é potencialmente disponibilizável, e o incremento de software, que é disponibilizado a partir de um sprint. A ideia é de que ele seja potencialmente disponibilizável, o que significa que ele vai se encontrar num estado final e nenhum retrabalho como teste é necessário para sua incorporação no produto final. Na prática, ele nem sempre é alcançável. Aí tem o chamado backlog de produtos. O que é o backlog? É uma lista de itens que devem ser feitos e que o time Scrum precisa realizar. Podem ser definição de features para o software, requisitos, user stories ou descrições de tarefas suplementares que vão ser necessárias, tais como definição de arquitetura, redação de documentação ou outras coisas. Aí tem o owner do produto, que pode ser um indivíduo ou um grupo pequeno, cuja tarefa é identificar os features ou requisitos do produto, priorizar os mesmos para o desenvolvimento, revisar o backlog de produtos para garantir que o projeto continue a atender as necessidades críticas do negócio. Tem o owner do produto, que pode ser um cliente ou também um gerente de produtos numa empresa de software ou até um representante do cliente. Tem o Scrum. O que é o Scrum? O Scrum é uma reuniãozinha que o pessoal faz para o time Scrum, que vai analisar os progressos e priorizar o trabalho que vai ser feito no dia. Normalmente, esse Scrum, então, vai ser uma reunião presencial que vai incluir todo mundo lá do time, né? E aí tem o Scrum Master. O que é o Scrum Master? O Scrum Master é o responsável por garantir que o processo Scrum está sendo seguido, né? E ele vai guiar o time no uso efetivo da metodologia Scrum e é o responsável pela interação com o resto da empresa e por garantir que o time não vai ser objeto de interferências externas. Tá certo? E é importante que os desenvolvedores Scrum entendam que o Scrum Master não é o gerente de projeto. Tá? Nem sempre é fácil a gente entender essa diferença. Tá certo? E aí tem o Sprint. O que é o Sprint? O Sprint é essa interação. Como é que chama? O Sprint é o negócio que vai acontecer. Tá certo? Então o Sprint é o evento que normalmente tem aí de 2 a 4 semanas aonde você tem que fazer alguma coisa. Tá? Então você tem que executar um sprint, dentro do sprint você tem que produzir algum tipo de resultado, tá certo? Aí você tem a velocidade, né? Aí você tem o backlog que tem que ser produzido dentro daquele sprint, tá certo? Então uma estimativa do percentual do backlog de produtos que pode ser realizado no único sprint, né? Entender a velocidade de um grupo ajuda na estimativa do quanto pode ser produzido num sprint e prover as bases para se medir a melhoria no desempenho da equipe. Tá? E aí tem o ciclo de sprint dentro do Scrum. Tá certo? Então tem ali esse que é o ciclo do que está acontecendo aí dentro do sprint. Tá certo? Você vai rever o trabalho que precisa ser feito, aí tem o backlog de produtos, você seleciona os itens, você planeja o sprint, né? Aí tem o backlog do sprint, acontece ali o sprint, tem ali o software que é potencialmente shippável, aí você revê o sprint e tem o ciclo ali acontecendo, tá certo? E aí tem o ciclo do sprint no Scrum, tá certo?
Os sprints possuem um tamanho fixo, normalmente de 2 a 4 semanas. Aí tem um planejamento, né, no backlog de produtos, né, a lista de trabalhos a serem realizados durante o projeto. Uma fase de seleção que envolve todo o time, que vai trabalhar junto com o cliente para selecionar os features e funcionalidades a partir do backlog de produtos a serem desenvolvidos durante o sprint. Isso definido, o time se organiza para desenvolver o software. Durante esse estágio, o time é isolado do cliente e da organização com qualquer comunicação necessária, sendo realizado somente pelo Scrum Master. Aí o papel do Scrum Master é proteger o time de distrações externas e ao final do sprint o trabalho realizado é revisado e apresentado ao cliente e aí começa um novo sprint. Tá? O Scrum Master é o facilitador que marca reuniões diárias, verifica o backlog de trabalho a ser realizado, anota decisões, mede o progresso, comunica-se com o cliente ou outros fora do time. E o time atende às reuniões diárias, os Scrums, onde cada membro compartilha seus progressos desde a última reunião, problemas que surgiram e o pleno para o próximo dia. Isso significa que todo o time sabe o que está acontecendo, se há algum problema e pode, portanto, replanejar-se para resolver o problema. Né? O produto, então, é quebrado num conjunto gerenciável de pedaços bem determinados, requisitos instáveis não atravancam o processo, todo o time possui visibilidade de tudo que está acontecendo, os clientes recebem feedback imediatamente sobre o funcionamento dos produtos, confiança entre os clientes e desenvolvedores é estabelecida, uma cultura positiva é criada, onde todos esperam o sucesso do projeto. E aí tem aqui um Scrum distribuído que é possível também. Tá certo? O Scrum, na verdade, é um outro mecanismo, um outro processo ágil, certo? Uma outra metodologia ágil, né? Que é diferente do XP, tá certo? E, enfim, é um mecanismo um pouco diferente, tá? Mas como eu falei, tanto o Scrum quanto o Extreme Programming, eles são metodologias ágeis, normalmente para projetos de pequeno e médio porte. E para grandes projetos, né? Como eu falei para vocês, os métodos ágeis, eles provaram-se uma abordagem de sucesso para projetos de pequeno e médio porte, que podem ser desenvolvidos por um time pequeno e colocado, ou seja, normalmente localizados no mesmo lugar. Né? Normalmente a razão desse sucesso se deve por conta de uma melhor comunicação entre os desenvolvedores que se torna possível quando todos eles estão trabalhando em um conjunto. Será que esse processo seria escalável para uma grande equipe? Né? Quais seriam as mudanças necessárias dos processos para tornar essa eficiência escalável para projetos grandes, onde há múltiplos times de desenvolvimento, talvez trabalhando em diferentes localizações? Como é que a gente pode adotar métodos ágeis em grandes projetos? Bom, para a gente poder escalar esses métodos ágeis para grandes projetos, a coisa não é tão simples assim. Né? Scaling up tem a ver com o uso de métodos ágeis para o desenvolvimento de projetos de grande porte que não podem ser desenvolvidos por um time pequeno. Scaling out tem a ver com a introdução de métodos ágeis em grandes organizações com muitos anos de experiência em desenvolvimento utilizando os métodos clássicos, que é um negócio bem complicado. Né? A importância dos fundamentos da filosofia ágil, né? Essa ideia de planejamento flexível, releases frequentes, integração contínua,
Test Driven Development e uma boa comunicação na equipe, ela é muito importante. Mas, por outro lado, colocar isso em grandes empresas é um grande desafio. Não é uma coisa fácil, né? Como que a gente faz para adotar métodos ágeis em grandes projetos, né? A informalidade do desenvolvimento ágil pode ser incompatível com abordagens legais na definição de contratos que são padrões em grandes empresas. Muitas vezes, as grandes empresas têm problemas com legislação, né? Os métodos ágeis podem ser mais apropriados no desenvolvimento de novo software do que na manutenção de software, né? Às vezes está lá, você tem que trabalhar com manutenção. A maioria dos custos de software em grandes empresas vem da manutenção do software que já existe. Eles são ideais para times pequenos colocados, mas na maior parte dos desenvolvimentos atuais envolve times distribuídos ao redor do mundo. Como é que você vai trabalhar com isso, né? A maioria dos contratos de desenvolvimento são baseados em especificação que define o que será implementado do desenvolvedor para o cliente. Isso dificulta o permeio entre especificação e desenvolvimento, que é a norma no desenvolvimento ágil. A alternativa é um contrato que paga pelo tempo de desenvolvimento, ao contrário de por funcionalidade. Entretanto, isso é visto como um grande risco pelos departamentos legais, pois a entrega não pode ser garantida no contrato. A maior parte das organizações gastam mais com a manutenção de software já existente do que com o desenvolvimento de novos softwares. Para ser bem-sucedido, os métodos ágeis devem ser capazes de suportar tanto o desenvolvimento como manutenção. E aí duas questões importantes precisam ser tratadas. Será que os sistemas desenvolvidos a partir de uma metodologia ágil são capazes de manutenção? Será que os métodos ágeis realmente são capazes de responder às requisições de mudanças por parte de cliente a longo prazo? Será que podem surgir se a equipe de desenvolvimento original se dissolver, né? Será que falta de uma documentação adequada do produto, manter os clientes envolvidos constantemente no processo de desenvolvimento no caso de manutenção, manter a continuidade do time de desenvolvimento? Será que o desenvolvimento ágil depende fortemente do time de desenvolvimento entender o que deve ser feito? Será que para sistemas com uma vida longa este pode ser um problema real caso os desenvolvedores originais deixem de trabalhar na manutenção do sistema? Então, gente, pode haver problemas seríssimos em se aplicar princípios ágeis em sistemas de grande porte, tá certo? A coisa pode não ser simples de se consolidar, tá certo? Com relação ao envolvimento do cliente. Essa prática depende de se ter um cliente que se disponibilize a gastar tempo e recursos com o time de desenvolvimento e que esteja apto a representar todos os investidores interessados no sistema. Frequentemente, os representantes do cliente têm outras demandas para o seu tempo e não têm condições de exercer uma participação tão efetiva no desenvolvimento do sistema. Onde há interessados externos, tais como agências reguladoras, é difícil de incluir todas as visões em conjunto com o time ágil. Com relação a incorporar mudanças, priorizar mudanças pode ser extremamente difícil, especialmente em sistemas onde há um grande número de interessados. Tipicamente, cada interessado terá prioridades diferentes para mudanças diferentes. Com relação ao delivery incremental, interações rápidas e planejamento de curto prazo para o desenvolvimento nem sempre se coaduna com o planejamento de negócios ou marketing que demande ciclos de planejamento de longo prazo. Gerentes de marketing podem precisar de detalhes sobre o produto e diversos meses antes para preparar uma campanha de marketing efetivo, né?
Manter a simplicidade. Trabalhando sob pressão para entrega com schedule apertado, os membros do time podem não ter tempo suficiente para simplificações desejáveis para o sistema. Membros do time podem não possuir exatamente a melhor personalidade para o envolvimento intenso que é típico em métodos ágeis, podendo representar problemas de interação com outros membros do time. Tá? Então, assim, muitas vezes, para sistemas de grande porte, a coisa pode não ser simples, tá certo? Isso pode ser bastante complexo, pode ser quase que inviável, tá? Então, muitas questões, na verdade, precisam ser levantadas, tá? Na prática, pode ser completamente inviável você conseguir, de fato, aplicar metodologias ágeis em sistemas de grande porte. Você precisa sempre fazer algumas perguntas. Por exemplo, será que para esse tipo de sistema é possível você aplicar uma metodologia ágil? Será que para essa escala de sistema é possível? Para essa escala de tempo, para o tipo de regulação que esse sistema tem, né? Para o time, para a tecnologia, para o tipo de distribuição que esse sistema, para o time que tá sendo utilizado, para o tipo de contrato, para o tipo de cultura da organização. Então, são várias questões que precisam ser sempre perguntadas antes de você tentar aplicar uma metodologia ágil para o desenvolvimento de um sistema. Tá? Nem sempre você pode querer aplicar imediatamente uma tecnologia ágil num determinado tipo de sistema. Tá? Principalmente para um sistema de grande porte. Tá certo? É necessário tentar levantar essas questões antes de qualquer coisa. Tá? E, particularmente, se o sistema é um sistema de grande porte, nós vamos ver que tem uma série de questões que ainda existe um grande ponto de interrogação que as metodologias ágeis ainda não estão preparadas para responder. Por exemplo, com relação aos sistemas de sistemas, né? Não se sabe direito ainda como desenvolver sistemas de sistemas. Então, não se sabe como é que se as metodologias ágeis são ou não adequadas para desenvolver sistemas de sistemas, né? Vai ser necessário maior desenvolvimento para ver se elas são adequadas ou não para essa categoria de sistemas, né? Uma outra área bastante complicada e cinzenta é essa área de Brownfield Development, né? O que é Brownfield Development? Brownfield Development é essa área de sistemas onde você tem sistemas que já estão funcionando de um jeito que e a coisa está lá funcionando de uma maneira precária e você não pode... Não tem muita margem de manobra, né? É do jeito que a coisa funciona. É ruim? É precário? Mas é como funciona. Entendeu? Não tem muita... É como a coisa está funcionando. Tem que funcionar daquele jeito. Não dá para ser diferente. Entendeu? Poderia ser melhor? Poderia, mas infelizmente é assim que funciona, né? Em situações onde você tem diferentes stakeholders, não tem jeito, é assim, né? Aonde você tem um conjunto de regras, de constraints regulatórios que criam regras pré-definidas que não tem como você escapar, né? Aonde você tem que gastar um tempão com configurações. Então, tem áreas que não se sabe direito se as metodologias se essas metodologias ativas, se elas vão ser boas ou não, tá certo? Então,
nesses casos, ainda é necessário maiores pesquisas, tá certo? E a gente, infelizmente, tem que aguardar para verificar se que vai acontecer, tá certo? Não podemos ainda ter um resultado ainda definitivo com relação a isso, tá certo? Bom, uma outra curiosidade aqui é esse Scaled Agile Framework da IBM, que é um relato que o livro coloca para a gente. Na verdade, é uma adaptação de uma metodologia Scrum a um caso de grande porte, né? É uma adaptação, é uma metodologia Scrum adaptada, que o livro faz um relato, depois vocês podem dar uma olhada lá, né? Eu não vou entrar em maiores detalhes aqui, mas eu acho que vale a pena como curiosidade depois vocês darem olhada lá, só mesmo como uma curiosidade, tá? Eu não vou entrar em maiores detalhes aqui não, tá? Bom, enfim, gente, só para a gente fechar aqui, né? A gente então na aula de hoje falou sobre os métodos ágeis, né? São métodos de desenvolvimento incremental que tem como foco o desenvolvimento rápido de software, caracterizado por releases frequentes, reduzindo o overhead de desenvolvimento ao minimizar a documentação gerada e produzir um código de alta qualidade. Essas práticas de desenvolvimento ágil incluem as user stories para a especificação do sistema, um release frequente de novas versões, melhoria contínua do software, um desenvolvimento do tipo test first, uma participação extensiva do cliente no time de desenvolvimento. Falamos ali do Extreme Programming, né? Falamos também do Scrum, que é uma outra metodologia fortemente voltada no gerenciamento de pessoal. O Scrum é uma metodologia ágil que provê um framework de gerenciamento de projeto, marcadamente em termos de gerenciamento de projeto. Está centrado aí num conjunto de sprints com um período fixo de desenvolvimento, onde o incremento de sistema é desenvolvido. Muitos métodos de desenvolvimento prático são uma mistura dentre desenvolvimento orientado a planos e desenvolvimento ágil. Escalar métodos ágeis para sistemas de grande porte é bastante complicado, nós comentamos. E sistemas de grande porte necessitam de um design prévio e documentação, e práticas organizacionais podem entrar em conflito com a informalidade das abordagens ágeis. Tá certo? Então, a ideia aqui era falar um pouquinho para vocês sobre essas metodologias ágeis, né? Explicar para vocês que essas metodologias ágeis trouxeram uma série de práticas muito interessantes, né? Quisemos comentar aqui um pouquinho sobre elas para vocês, falar um pouquinho sobre o Extreme Programming, sobre o Scrum, falar um pouquinho sobre algumas dessas inovações, né? O Pair Programming, o Refactoring, o Test Driven Development, falar um pouquinho sobre cada uma dessas inovações. Eu acho que o objetivo aqui era trazer um pouquinho dessas ideias para vocês, fazer com que vocês pudessem conhecer um pouquinho dessas práticas, saber um pouquinho da história de cada uma dessas coisas e conhecer, né, como que essas metodologias ágeis elas acabaram surgindo e acabaram, vamos dizer assim, fazendo a história da engenharia de software
e de uma certa forma, afetando, né, trazendo uma série de práticas aí para o nosso dia a dia. Tá certo? Bom, gente, então, basicamente, esse era o objetivo que eu tinha para falar para vocês aqui na nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido interessante falar um pouquinho sobre essas coisas aqui para vocês. Espero que tenha sido interessante conhecer um pouquinho das metodologias ágeis, saber um pouquinho de como que nós chegamos aqui, né? Como é que nós saímos daquela situação das metodologias mais orientadas a planos e, né, da metodologia unificada e que era muito centralizada, muito cheia de diagramas onde a gente tinha que gerar muitos artefatos, e nós passamos a ter um conjunto de práticas mais orientadas à geração de código, mais orientada a práticas gerenciais, que são essas práticas das metodologias ágeis, e como que elas afetaram realmente as nossas práticas mais modernas aí de engenharia de software. Tá certo? É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui na nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. Tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.